Fala pessoal do Design Instrucional Talks, você aí, querido aluno, querida aluna, você que está no YouTube, no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast, muito bem-vindo, muito bem-vinda. As minhas boas-vindas para você, onde quer que você esteja. Esses dias fiquei bem feliz que eu ouvi dizer que tinha gente no Canadá, no Japão, em vários lugares nos ouvindo pelo Spotify, então eu estou muito feliz. Eu estou com um convidado muito especial e eu estou com uma nova proposta também muito especial, que é uma proposta que eu quero testar, né? Eu recebi feedbacks de várias pessoas dizendo, beleza, você fala de aspectos e conceitos bem superficiais, mas você não se aprofunda no dia a dia, na prática. Sensacional, muito obrigado por esse feedback. E agora a gente vai se aprofundar. Então eu vou apresentar para vocês aqui o Lucas Américo, né? Eu não vou ficar me aprofundando nas apresentações, mas eu gostei muito do perfil dele. Ele teve aquela iniciativa que eu falei lá no primeiro episódio, que eu falei sobre a Bárbara. Ele chegou até mim, falou, cara, estou fazendo o curso de DI Debug, estou trabalhando nisso, tenho vários projetos legais, tenho várias ideias. E realmente o cara tem várias ideias. O LinkedIn dele não está vendendo tudo o que ele realmente representa. Depois a gente vai falar disso. E, Lucas, fica à vontade para se apresentar e vamos começar essa dinâmica, né? Vai ser bem legal. Se apresenta sem pressa, conta como você chegou até aqui, quais foram as escolhas, os desafios, tudo que te trouxe até esse momento aqui, até esse cargo em que você está, esses projetos incríveis que você está desenvolvendo. Fale mais também, por favor, desses projetos que você está desenvolvendo, essas iniciativas, e aí eu vou fazendo perguntas subsequentes, beleza? Massa. Bom dia, né, pra gente. Também queria agradecer a oportunidade e também falar um pouquinho sobre como é que eu cheguei até aqui, né? Em primeiro momento, antes de tudo, sou professor de filosofia no Senai, com formação voltada para estética, filosofia da arte e também educação, né? Então, eu sempre procuro englobar tudo isso. Só que tratar desses temas, às vezes, na escola, enfim, a gente não se preocupar com os meios, acaba ficando um pouco abstrato de tratar, porque fica algo muito conceitual. Então, já estou trazendo aqui uma lacuna que ficou na minha formação, né? Que é justamente de pensar um meio que facilitasse o processo de difusão mesmo. Então, foi assim que eu acabei chegando no design instrucional, né? Assim que eu acabei Bacana. chegando nessa nova forma de apresentar conteúdo, né? Então, foi assim que eu vi. Eu vi o design instrucional primeiro. Esse é até um fato engraçado. Eu não ia para o design instrucional. Eu tenho um amigo que ele é UX designer. Legal. E aí, em um primeiro momento, eu pensei em estudar UX e utilizar as ferramentas do UX para vender as minhas ideias enquanto professor. Que a gente acaba fazendo isso também, em uma sala de aula, né? Às vezes vendendo ideias para ver quem é que vai pescar ali. E Sim. E aí, o UX, para quem não quando... sabe, é a experiência de usuário, né? Exatamente, Desenhar a experiência do experiência do usuário. usuário. Pronto. E aí, entrei em contato, né? Primeiro, eu ia efetuar logo a compra do curso na EBAC e me ligaram. Em um dado momento, eu estava dando aula de manhã. E aí achei estranho o número, eu disse, vou atender. Normalmente acaba aparecendo como spam no celular. Só que Aham. dessa vez não apareceu. Aí eu vou atender. Aí falaram que era da consultoria da EBAC. E aí começou a conversar comigo, começou a conversar, e um diálogo que eu achei que ia durar 1 minuto, durou quase 30 minutos. Eu não Nossa. vou esquecer nunca disso, com uma funcionária da EBAC chamada Jéssica, que eu Ah, sei. não foi até engraçado, que a gente conversou muito sobre perspectivas, sobre o que é que eu esperava do curso. Então, de certa forma, antes mesmo de chegar na EBAC, antes mesmo de pensar no projeto das tarefas, eu já tinha um projeto do que eu queria fazer com o curso. Então, foi até interessante isso, né? Que ela foi me guiando, a gente foi conversando. Então, às vezes eu brinco que Jéssica foi minha primeira tutora. A primeira tutoria foi com Jéssica. Aí, inclusive, eu Que mandar legal. um abraço. E Jéssica é é isso, acho fera. que no decorrer do tempo a gente vai apresentando melhor, né? Beleza. Fechou. Lucas,
Antes da gente falar mais sobre o seu trabalho como professor e tudo mais, por que você escolheu a filosofia? É um campo que eu adoro, não tive a oportunidade de Uhum. formalizar meus estudos, gosto muito de estudar filosofia, pensamento, é, formas de viver e de encarar o mundo, né? Eu acho muito, muito sensacional isso. E me conta mais como você chegou até esse campo de estudos e como isso pode ser importante para diversas pessoas, para alunos que estão procurando seu significado na vida, para professores, professoras que estão aí buscando formas de engajar mais alunos, mais pessoas e motivar essas pessoas, e até mesmo para designers instrucionais que precisam ser multidisciplinares e precisam ter diversas formas de encarar o mundo, né? Como Claro, você vê essa importância para essa tríade aí de pessoas, para essas personas aí? E como você chegou, né, na filosofia? sim, claro. Então, iniciando agora pelo finalzinho, né, como eu cheguei na filosofia, enfim, também tenho que dizer, eu tenho 25 anos, e quando eu entrei na faculdade, no primeiro curso que eu acabei entrando foi o curso de psicologia. Uhum, Entrei no curso de psicologia com 16 anos, foi quando eu me formei na escola, né? Eu acabei sendo adiantado, aí entrei no curso de psicologia já querendo filosofia. Por que eu já queria filosofia? Eu gostava de estudar várias disciplinas. E eu tinha dificuldade em escolher uma para seguir carreira. sim. Inclusive, algo muito complexo na nossa educação que façam com que a pessoa tenha que escolher logo muito cedo o que é que ela quer seguir para a vida dela. Então, parece um pegar ou largar. E aí, agora, Eu sempre tive um problema também com esse formato empacotado da educação brasileira, sim, né? sim, Eu tive a tá na oportunidade de questão. visitar os Estados Unidos antes de fazer a faculdade e de morar no Canadá, onde você vai escolhendo, né? Você vai escolhendo as É, especializações e tal. Desde o ensino médio, na verdade, você já vai escolhendo, né? Isso eu acho muito interessante. Tem as vantagens de cada exato, lado, né? Mas exato. poucas pessoas têm tanta certeza assim de realmente chegar e falar, não, vou fazer isso e vou até o fim. Eu mesmo comecei umas 4 faculdades, umas 4 Sim, matérias diferentes. Então é difícil, ainda mais que a gente tem que pagar na maioria das vezes, né? exatamente. Mas legal. Aí, eu já gostava bastante assim, de filosofia, era apenas uma aula na semana, num sábado pela manhã. Caramba, era uma tortura, assim, era uma tortura, mas eu adorava a aula. Por quê? Porque eu tive a sorte de ter um professor de filosofia na época que apresentava o teor prático de uma disciplina teórica. Uhum. Então, essa é a parte muito interessante, né? É colocar os pés no chão para algo que fica no campo das ideias quase a todo momento. Então, a partir dessa visão que eu tive logo desde cedo, eu percebi que eu poderia usar muitas ferramentas da filosofia para entender o que eu quisesse. Uhum. Então, na minha época, eu começava a ficar mais atento a todas as coisas e eu percebia que não tinha nada que a filosofia não tratasse. Depois eu fui aprofundando, entrei na graduação com 17 anos e comecei a fazer pesquisa, né? Então, minha primeira experiência na filosofia foi para pesquisa. Legal. Não tanto questões sobre estilo de vida e tal, porque essa é uma parte da filosofia, né? Era muito voltado para a filosofia da ciência. Então, a minha primeira experiência, de fato, com a filosofia foi com filosofia da ciência. Em que era até engraçado, né? Quando eu vou contar para as pessoas, eu fiz trabalhos de iniciação científica sobre astrologia e astronomia, que era Nossa. diferenciando as duas, né? Que era Uhum. justamente para tratar pseudociências. Enfim, um trabalho muito interessante. Em, dentro desse trabalho, eu fui percebendo questões relativas ao trato do conteúdo. Eu percebia que existiam muitos livros, muito conteúdo, só que não havia um filtro. Uhum. Então, a iniciação científica também girou essa chave para mim, né? Você precisa filtrar e traduzir esses assuntos para a comunidade. Como é que você vai fazer isso? A partir de tantos conceitos, tantos termos técnicos, muitos conceitos da filosofia nem são traduzidos também, Uhum. e a gente encontra isso em vários vários campos do conhecimento, né? Então,
há já uma necessidade também do design instrucional aí. Só que não com esse termo, né? A gente não é apresentado ao design instrucional na academia. Na verdade, eles só colocam a necessidade de dialogar com a comunidade, dialogar Sim. com o público, né? Então, tentando unir já as questões que foram colocadas, e caso eu não tenha respondido alguma, eu ia pedir que reforçasse em algum momento, por favor. Pode deixar. Eu acho que quando eu entrei no curso de filosofia, eu entrei com a perspectiva de ensinar. Eu realmente gosto muito, muito, muito de ensinar. Foi uma coisa que mudou muito minha vida, assim, principalmente do ambiente que eu vi. Não tenho nenhum problema em falar sobre essas coisas, porque eu acho que isso ajuda muita gente. Mas Sim. eu vim de um ambiente de violência. Vim de um ambiente violento, assim. E o Uhum. que fazia com que eu repensasse esse percurso que estava sendo colocado era justamente a educação. Legal. Então, é muito interessante perceber na educação essa perspectiva de mudança, de autonomia, né? Enfim, no decorrer da apresentação também você vai perceber, e também quem está assistindo, que eu gosto muito de etimologia. Ah, Então, legal. geralmente eu vou trazer muito questão relativa à origem das palavras. Então, a autonomia é uma coisa muito interessante, assim. Dizem que o ser humano é fruto do meio. E aí, isso acaba sendo um fato. Porém, quando a gente vai pensar na educação, é justamente algo que pode subverter essa máxima, né? Sem Justamente dúvida. por esse apelo de autonomia. Então, E é eu estou justamente. muito interessado pela sua história porque tem muita coisa que já está batendo. É interessante como os caminhos Sim, acabam, as pessoas acabam se encontrando, né? Eu tenho uma sim, origem meio que parecida. Eu optei pela sim, educação também para escolher meu próprio caminho, para sair do que eu estava vendo ali. Mas é sim. muito legal. Eu adoro idiomas, já fui professor de idiomas, eu sou Caramba, apaixonado por sim. etimologia. Então é Uhum. legal, estou vendo muita coisa, muita afinidade aí, legal. Desculpa interromper. Não, tranquilo. Eu que agradeço também. Quando a pessoa estuda filosofia, quando, enfim, a gente pega um estudante de filosofia, é muito difícil que ele não confirme também essas questões que a gente citou, principalmente relativa à etimologia, né? Porque é o que a gente mais estuda no curso, é a origem da palavra e o uso comum, né? Uhum. Então, acredito que vai ser bem interessante aqui. Muito Agora, legal. sim, só para Não, saber fica à se eu vontade. respondi mesmo. Não, respondeu sim, e eu fiquei muito curioso, eu até anotei aqui, você disse que seu professor teve uma abordagem diferente, né? Quando a gente fala Sim, de filosofia, todo mundo já pensa, nossa, que tédio, que saco, que negócio teórico e tal. Eu mesmo, no meu ensino fundamental e médio de escola pública, o meu professor não conseguia engajar, assim, ele entendia muito de filosofia, mas ele não conseguia engajar o pessoal. Não, eu tenho memórias assim de, poxa, eu gosto de história e filosofia, o meu estudo particular parece ser muito mais interessante do que o professor está apresentando aqui. E eu era muito tímido, eu sou introvertido por natureza, eu aprendi a falar por necessidade. necessidades. Mas na escola eu já travei, não falava nada, e eu ficava, nossa, mas a filosofia que esse professor está trazendo está diferente da filosofia que eu vejo ao estudar em casa, ao pensar e conversar com as pessoas, né? E como é que esse professor fez para trazer, né, para dar essa praticalidade para a filosofia? É até engraçado, porque provavelmente meus alunos vão assistir isso aqui e vão pegar no meu pé depois. Primeiro foi com base em um castigo. Eu fui, enfim, que engraçado. Foi como se fosse um castigo para mim. Porque eu gostava do assunto, eu estudava em casa, ia lá e às vezes eu não prestava tanta atenção no que o professor estava falando e ficava escrevendo, então eu não olhava para ele. E aí ele achou que eu não estava prestando atenção no assunto, né? Uhum, E aí ele começou a me fazer perguntas na sala. E aí dessas perguntas, enfim, também foi muito a forma como eu fui educado em casa, né? Meu pai é uma pessoa que gosta muito de fazer perguntas, de fazer uma espécie de sabatina também, uhum. chega a ser. Já passou a fase em que eu tinha medo disso, depois eu passei a achar interessante. Então, várias indagações acerca do assunto. E eu percebi que aquilo foi fluindo. Em 15 minutos da aula foi ele fazendo perguntas para mim, porque ele também percebeu que estava engajando. Uhum.
E aí eu tinha também uma questão na época e tenho até hoje, inclusive é interessante dizer que eu tenho um déficit de atenção. Então, desde o início, eu tinha também, por conta do acompanhamento psicopedagogo, com psicopedagoga, Uhum. eu sempre ficava próximo ao quadro e longe da janela. Só que aí tinham dias, num sábado, volto a dizer, que não era tão rigoroso assim. Uhum. Acho que as pessoas acabavam. Aí eu sentava onde eu quisesse. E eu ficava muito, sei lá, atordoado não seria a palavra, né? Porque já seria uma hipérbole aqui. Mas eu perdi a atenção com facilidade. Sim. E os professores percebem isso, né? Principalmente depois que eu passei a ocupar também esse lugar, dá para perceber quando a Facilmente. pessoa. E aí, às vezes, eu ficava olhando muito pro lado, ficava, sabe? E isso daí, enfim, com terapia, acabei melhorando bastante isso. Só que na época, não, eu tinha 14 anos. Então, era muito novo ainda. E aí, ele começou a me fazer pergunta para atrair. E eram poucas pessoas que acabavam indo no sábado para assistir aula de filosofia e outras aulas, né? Então, acabava ficando ali quase que um monopólio de assunto. É problemático do Uhum. ponto de vista metodológico para a educação. Né? Então, a gente sabe que centralizar a educação, o ensino para um aluno pode excluir os demais. Só que eu entendi qual era o método dele. Os outros alunos que estavam na sala, alunos e alunas, tinham, de certa forma, mais facilidade em prestar atenção ali do que eu. Então, ele conseguia atrair todos e todas ali para a discussão a partir de um disperso, Uhum. que era eu. Então, isso foi me chamar a atenção quando eu entrei na graduação, certo? Com base em perguntas, enfim. Existem os métodos, né, para fazer isso. E tem que E, ter muito cuidado para não soar como uma repreensão, né? Como uma claro, segregação. claro. E como é que você acha que ele conseguiu fazer isso? Porque hoje a gente está numa situação em sala de aula que eu já estive em sala de aula também, e é muito desafiador você conseguir fazer isso, especialmente com quem está desatento, seja desatento por algum problema maior, ou até um problema ambiental ali dentro da sala de aula, ou até desatento porque não está interessado mesmo, ou o que seja. Mas fica muito difícil você fazer esse tipo de coisa que você está descrevendo sem parecer que você está repreendendo essa pessoa. Então, Sim. como que você acha que esse professor conseguiu fazer, ou como que outras pessoas podem fazer esse tipo de abordagem? Existem técnicas para isso, enfim, técnicas que acabam sendo padrões, né, de lidar com a sala de aula. Que existem formas de comunicar coisas enquanto uma figura de autoridade, vamos colocar assim, o professor na Uhum, sala de aula, né? Que às vezes acabam sendo mal utilizadas. Por exemplo, querer disputar voz já é algo muito complicado. Existem coisas que a gente percebe que na prática não vão dar certo. sim. Né? Existem coisas que já intensificam a possibilidade de perda de controle, né? A depender da personalidade de quem está assistindo a aula. Só que eu acho muito interessante que ele percebeu isso na minha personalidade, que eu não seria uma pessoa de contestar em um primeiro momento. Então é interessante fazer essa leitura, que é uma coisa que, por exemplo, o curso de design instrucional apresenta com o nome de persona. Uhum, Só que na graduação a gente vai ver justamente a partir dos níveis, né, cognitivos e tal. Também são coisas diferentes a serem tratadas que acabam falando de uma mesma coisa, no fim das contas. sim. Parece até antagônico, né? Parece. Enfim, mas no momento em que a gente estava em sala de aula, eu me lembro muito bem de algumas cenas, né? Ele chegando próximo, falando sobre o assunto, chegando cada vez mais perto de mim para falar e fazia pergunta para mim e saía andando. Uhum. Deixou a pergunta ali na minha mesa e foi embora. Tchau. É. Boa. Então,
são coisas que acabam tornando o processo sutil. Só que depois que a gente assume a sala de aula, percebe que cada coisinha dessa deve ser calculada. Muito legal. A sala de aula em si já é um espaço em que a gente deve observar aonde ficar, qual o ambiente e como se portar também, né? Enfim, qual ambiente é melhor para a gente falar. Será que a gente vai falar na frente do quadro? Será que vai falar mais ao canto? E se a gente for caminhando pela sala, qual é o conteúdo que a gente não pode falar se estivermos caminhando? Né? Porque pode, inclusive, atrapalhar Sim. a absorção. Né? Porque, enfim, os alunos estão lendo ali tacitamente, né? E às vezes involuntariamente, estão lendo o movimento. Existe um corpo do professor que está se movimentando aqui. Eles estão lendo, às vezes, muito mais isso do que o conteúdo que eu estou falando. Então, imagine, eu estou ali falando um assunto muito importante, chutar aqui uma alegoria da caverna de Platão, Uhum. passando muitas outras informações de movimento, de, enfim, qualquer coisa. É muito difícil. E vai até ao encontro de outros temas que você falou da desconstrução daquela persona, né? Dentro daquela Claro, persona a gente tem nível claro, cognitivo, a claro, gente tem taxonomia de Bloom, de quão desenvolvido esse tema tá com aquela pessoa. claro. A gente tem a teoria da... Eu odeio estrangeirismo, mas eu não lembro como é que fala isso em português, do scaffolding, que é aquela coisa que o cara sobe para pintar um muro Sim, alto, sim, esqueci o sim. nome disso. Eu Que também é não lembro, mas sim. que é a montagem de conhecimentos já entregues, né? E Sim, também tem até a própria pirâmide de Maslow, que é em que nível de necessidades aquela pessoa se claro. encontra, né? Você não Eu vai penso ficar também. andando, né? Você Sim, não vai sim, ficar sim. andando na sala de aula quando a pessoa está tentando lembrar o que é o conceito ainda, né? É, Você vai estar mais exatamente. avançado. Tem essas questões, além dos viéses cognitivos também, né? Sim, sem Porque, dúvida. por exemplo, se a gente pensar, pensando aqui em um exemplo, né? Se a gente pensar, por exemplo, que os alunos ou alunas já não têm tanta simpatia pelo professor, a depender, a gente pode passar uma mensagem que está andando de um lado para o outro, é como se a gente, sem olhar para os alunos, é como se a gente não se importasse com eles. Então, confirma Desinteresse, né? determinadas tendências, às vezes. Então, é muito interessante que a gente pense na forma, não apenas no conteúdo. Isso é um desafio muito grande para o professor, na verdade. Sim. Muito bem, Lucas. A gente já falou dos aspectos superficiais, está muito bem apresentado, os conceitos estão bem bacanas, a gente falou de uns conceitos bem distantes da prática. Agora a gente vai entrar na nossa dinâmica aqui, que é realmente botar a mão na massa, né? Uhum. Você é professor do Senai, né? Que Isso. matéria que você dá aula no Senai? Filosofia. Filosofia mesmo, então Só beleza. que é um adendo aqui, né? Filosofia para o ensino técnico integrado. Então existe Bacana. uma diferença. Aí eu vou poder falar mais um pouco já já. Show de bola. Então, o que eu quero trazer aqui para discutir com você é gamificação, tecnologias no geral que você pode usar dentro da sala de aula, né? E essa metodologia de aprendizagem ativa, que seria o quê? A síntese de todas essas metodologias que a gente discutiu agora, né? Vieses cognitivos, metodologias ativas, metodologias de engajamento do aluno, como mapear em que momento, né, dessas pirâmides e todas que a gente discutiu até agora, essas metodologias, taxonomia de Bloom e tudo mais, e até o próprio como entender os vieses cognitivos vigentes e como contorná-los, né? Sim, Como claro. isso vai para o dia a dia da preparação do desenvolvimento de um currículo ou de uma aula ou de um retrabalho ali para entender o que está acontecendo na sala de aula, para resolver um problema na sala de aula, de uma aula de filosofia voltada para alunos mais técnicos. Vamos começar a desenvolver, então, assim, para você, o que são essas coisas? O que é gamificação, né, no seu dia a dia? O que são as tecnologias que você usa e como você faz para preparar essas aulas com essas metodologias. Não se preocupe que a gente vai voltar pontualmente em cada um, né? Vamos começar Tranquilo, com beleza. gamificação. Gamificação, beleza. É um conceito que, em um primeiro momento, eu achei muito interessante. A primeira vez que eu tive acesso, tive contato a esse conceito foi quando eu entrei no Senai. Então, quando eu passei no concurso do Senai, eu tinha 21 anos. Foi quando eu comecei Nossa, a dar aula. E é muito interessante, assim, porque eu tinha praticamente a idade dos meus alunos. sim. E sou de uma geração muito mais próxima à geração deles, que consumia os jogos, que, enfim, foi formado também por uma linguagem tecnológica muito diferente dos
professores anteriores à minha geração, né? E quando eu tive acesso a esse conceito, na minha ideia, na minha cabeça, era tornar o assunto um jogo. Só que não é sobre isso. Não é sobre isso, no fim das contas. É pegar aspectos, gamificação, se eu fosse passar um conceito aqui, breve, é trazer aspectos de jogo ao trabalho. Então, existem alguns elementos de um jogo que podem favorecer muito o trabalho do professor. E é Muito algo bem que colocado. o professor, às vezes, faz sem perceber. Por exemplo, um feedback. Um simples feedback para a gente não é simples para o aluno ou aluna que está se formando. Porque, às vezes, a gente pode, de certa forma, eu vou usar um termo behaviorista aqui, que é corrigir, mas, às vezes, não é simplesmente uma correção. Exato. Às vezes é simplesmente mostrar que aquele percurso que está sendo seguido, com a nossa experiência, vai levar a um caminho que pode ser difícil de sair no futuro. Porque a criação, a gente está falando da criação de um hábito, certo? Então, eu posso usar as mais variadas formas as mais variadas teorias de aprendizagem aqui, na verdade, para tratar. Poderia falar do behaviorismo, construtivismo, cognitivismo, enfim. Isso daí a gente pode dialogar em outra instância. Mas independentemente da forma, aliás, independentemente do conteúdo, né, a gente tem maneiras de trazer aspectos de jogo. Sim. Trabalhar com troféu, vamos dizer assim. Ranking, às vezes, a depender do nível, pode ser um pouco prejudicial. Porque estudos já mostram também que existe um determinado momento de se trabalhar com competitividade. Porque, a depender da situação, se a gente já tem a personalidade de um aluno que é um pouco mais retraído, ele vai tender a fugir de disputa. Sim. Então, é necessário a gente também pensar em filtrar, né? Mas eu tenho uma regra rápida para isso, que é: eu só uso em ensino corporativo. Sim. Quando o cara já está no mundo profissional. É uma regra rápida. É claro que se eu tiver que repensar isso para o ensino básico, eu teria que estudar mais e entender a situação, né? Mas quando alguém me pergunta, eu falo: começa quando o cara está no mundo profissional, depois a gente vê o que faz. Tem como trabalhar, isso em filosofia, no caso, é interessante. Tem como trabalhar a disputa. Só que antes de trabalhar a disputa, eu preciso de alguns requisitos para poder trabalhar com a ideia de competitividade, de ranking, que é justamente pensar em formar a ideia dos alunos e alunas sobre o que é uma disputa. E filosofia facilita isso, né? Porque tem muita batalha argumentativa. Né? Sim. Vamos colocar dessa forma. Então, a gente precisa entender quais são os caminhos. Primeiro de tudo, e também é o projeto, né? O que a gente faz com o projeto? A gente tem que entender aonde a gente quer chegar, qual caminho a gente quer chegar e quais são os materiais que a gente tem para chegar onde a gente quer. Então, é interessante pensar isso. E a gamificação, no meu trabalho, acaba sendo interessante porque, por exemplo, eu trabalhei, e já trazendo um pouco da minha experiência aqui, quando eu entrei no Senai, eu já tinha experiência como professor. Comecei a dar aula de filosofia com 17 anos. Então, antes era aula para ensino médio, que eu fazia ali para fazer um dinheirinho, né? Já para fazer comprar aquele ranguinho, né? Saindo com os amigos e tal. Se virar, né? Claro. Mas eu fiz alguns estágios e passei no programa do governo, na época, que é o programa de residência pedagógica. E é muito interessante, porque o programa de residência pedagógica faz com que o aluno da universidade pública entre em uma escola pública para trabalhar. E assim, a escola pública no Brasil é uma realidade abissalmente diferente da escola particular. Chega a parecer diferente da teoria também, né? Muito diferente. Muito diferente. Isso aí a gente nem entra nesse mérito, né? Que vai discutir BNCC e outras coisas aqui, a gente vai para o espaço. Melhor não comprar essa briga.
E aí é muito interessante isso. E aí eu dei aula, eu com 19 anos, dando aula em uma escola pública daqui, que era aula à noite, também tem esse agravante, é aula à noite de filosofia. Então, eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, muito pelo contrário, eu quero inclusive usar essas informações para corroborar muitas das coisas que eu quero falar mais adiante. Mas sobre Uhum. interesse e formas de trabalhar, e trazendo também a gamificação aqui. Eu trabalhei com alunos mais velhos que eu, claro, ensino noturno, né? Que todos os professores que me viam como estagiário sabiam que eu era muito novo, que não dá para esconder, né? Quando você Aham. chega, não dá muito para esconder. A barba toda ralinha, A toda animação também entrega, né? animação, né? Chega já vai mudar o mundo. Aí tinham alguns professores, eu acho que inclusive é irresponsável fazer isso, começavam a afirmar, olha, cuidado com determinado aluno, Hum, cuidado com fulano, cuidado com cicano, não sei o quê. Aí uma ideia que ficou muito, né, muito evidente na minha cabeça, que não tinha experiência, é que eu ouvi na sala dos professores, professores falando sobre três alunos, dois ou três assim, eu não lembro dos nomes, que eram problemáticos e iam para a aula com tornozeleira eletrônica. Tinha essa questão também. E que era muito difícil fazer com que esses alunos prestassem atenção nas aulas e não sei o quê, e criando um estigma também uhum. por detrás. Fomentando um viés ali já, né? Exatamente. Fomentando um viés. E eu, com 19 anos, pensando, caramba, nem informado estou. Os Quero prezar pela professores minha segurança. também, nem informado estou. Como é que eu vou dar aula para essas pessoas? E foi uma coisa muito interessante, algo que eu aprendi com o meu orientador na graduação ainda. Eu via que eles tinham um problema de escrita muito grande lá. Uhum. E apesar de ter aula, né, português, redação e tal, eu resolvi também incluir nas aulas de filosofia aspectos de escrita. Só que eu não poderia simplesmente chegar e apresentar um modelo de redação, faça isso, ensinar o que é um tópico frasal. Não. Eu tenho que mostrar pensando neles, na verdade. E aí eu fui adequar a minha fala justamente à persona. Hum. Coisas que eles já conheciam, então foi algo muito simbólico. O meu orientador tinha falado certa vez sobre o uso de música. Eu sou músico também, mas o Uhum. uso de músicas para a aula. E ele tinha falado sobre uma música, e na época eu usei nessa escola uma música do Racionais, Olha só. que pode parecer muito caricato, mas de fato, se a gente fosse unir nichos, seria uma das poucas informações que eu saberia de fato, e eles também. Então, Se encontraram ali através desse tema, né? exatamente. Então, onde é que entra tudo que a gente estava falando sobre teoria, de teoria da educação, sobre viés e tudo mais? Toda essa história aqui já foi mostrando para mim, na prática, coisas que eu fui ver de maneira teórica na EBAC. Quando eu fui apresentar, eu mostrei como escrever, como eu escrevo, com base em uma música do Racionais chamada Homem na Estrada, Uhum. que ela tem toda uma forma de escrita, enfim, com desenvolvimento, ou com introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão ali inacabada, enfim. E mostrando essa estrutura, ou seja, mudando a linguagem. E foi incrível, 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 incrível. Por quê? Porque uma coisa que eu poderia simplesmente pensar, os professores que já conhecem, simplesmente apresentaram o estigma deles para mim, eu vou absorver e acabou. Dou minha aula e vou Vou embora. seguir minha aula e quem quiser É, que aprenda. foi justamente um teste. Então saí desse extremo, percebi também que essas pessoas que acabavam sendo estigmatizadas eram as pessoas mais engajadas também, que conheciam, que é um inclusive que tinha muita familiaridade e queria cantar, enfim. Uhum. Então teve essa questão com a escrita também. A gente vai levando
a partir da leitura do ambiente. Isso é Então, muito importante. isso é muito Isso é o importante. que eu queria tentar trazer teoricamente de uma forma que pudesse ser coberta globalmente em vários temas, né? Mas o segredo está nisso, é ler o ambiente, né? Entender o que está Exatamente. acontecendo. Imagina se você levasse uma música do Los Hermanos para essa galera, não ia dar nada, né? Não ia dar nada, né? Ainda mais com o meu estilo assim, já eu rio um bocadinho mesmo. Não ia dar nada, né? Então, essa Nada. leitura que a gente traz a teoria, a gente fala da teoria, que na verdade você só vai ter, você só vai mapear alguns conceitos, vai dar nome para algumas coisas ali, para saber no que olhar, né? Você vai ter um guia do que olhar. É que algumas pessoas já têm essa habilidade meio que inata de olhar e falar, cara, eu gosto de música, né? Eu vou trazer Exato. isso para me conectar com essas pessoas de uma forma mais elevada, né? Mas você demonstrou na prática o que é a essência do design instrucional, né? O design instrucional só é um guia para você chegar nesse tipo de interação. Muito legal. Então, acaba sendo importante também que a gente pense na forma como a gente vai trabalhar, porque também não é trabalhar música de qualquer jeito, acaba sendo difícil trabalhar. Só que a partir do momento em que a gente vai pensando em todo um projeto e como aquilo vai compor um projeto, aí facilita. Então, para concluir a ideia da gamificação, por exemplo, eu trabalhei com. Não foi de fato um badge, porém, acabou entrando. Então, eu Uhum, tinha alunos específicos que tinham uma espécie de selo de participar da aula, trazendo o conteúdo e levando a discussão. Então, no caso, tornou também, né, o ensino mais horizontal uhum. nesse aspecto. Não sei também se pela faixa de idade, porque é até difícil, né? Se eu quisesse, por exemplo, trazer um viés de autoridade, reforçar isso em sala, talvez eu não conseguisse. Tinha gente que tinha idade para ser minha mãe ali. Então ia ser muito difícil. Mas, enfim, é algo que a gente pode trabalhar muito, muito. E facilita o trânsito também, né? A partir do momento que a Com gente entende a certeza. teoria. Né? Lucas, e você acabou sem querer entrando já em metodologias ativas. Então, para a gente já falar da. Sim, Vamos continuar nesse projeto aí, né? sim. Como foi a preparação? Assim, quais foram os objetivos que você determinou para esse projeto? Como que você planejou essa experiência acadêmica para esses alunos, né? Sim. Compartilhe o máximo de detalhes que você puder sobre essa experiência, que eu acho que pode ser meio que um mapa para outras pessoas também que estão planejando coisas Beleza. parecidas, né? Então, como foi o processo em si? Então, eu tendo a ler esse, esse assunto com etapas, né? Eu penso em etapas para tratar desse assunto. Então, pensando enquanto um professor, e agora me considerando também um design instrucional, eu também acabo Boa. pensando muito na forma como eu vou transitar por essas etapas. Eu tenho que criar um elo por cada checkpoint, né? Na verdade, Uhum. tenho que criar um elo em toda essa narrativa também. E aí, toda vez que eu vou desenvolver um projeto, eu tenho que ter certeza de que eu domino tanto a forma de passar o conteúdo, não necessariamente o conteúdo. Inclusive, alguns livros mudaram muito a minha vida sobre o professor que sabe tudo. Isso, enfim, eu tenho alguns nomes em mente aqui e falo já já também. Mas é muito importante que a gente saiba e tenha ciência também, saiba como passar e como mudar as palavras. Uhum. Trabalhar mesmo com sinonimia, por exemplo. Pensar em maneiras Sem parecer diferentes. forçado, né? Já vi Não, gente é tentando claro. fazer isso, o cara parecia que estava Claro, encenando, né? claro, não, não, não. Isso daí acaba entrando em uma outra coisa, né? Mas a gente também tem que ter consciência de qual caminho a gente está seguindo. E ter um foco. A gente tem um tema central e pensar: quem é essa pessoa? É a pergunta que eu mais faço, na verdade, né? O que é que você quer? Pergunto logo. O que é que vocês querem? O que é que vocês gostam? E eu tendo a ouvir mais quem está trabalhando comigo nesse sentido.
Porque se eu já tenho a ideia na minha cabeça, o projeto está na minha cabeça, e eu entendo que precisa de um percurso, eu sei que o percurso só vai ser seguido a partir do momento em que eu entendo a rota, Uhum. né? Então, entender a rota facilita muito o processo, só que não é apenas entender a rota, é estar preparado para segui-la. Não E adianta como é que nada ter foi? um mapa. E como é que Então, foi? Eu estou pensando no feedback do pessoal. A gente está falando muito bem, mas sim, ainda está no claro, superficial, né? claro. Como foi essa estratégia? Quais eram os objetivos dessa aula e como você conseguiu conquistar esses objetivos através da música? Como foi o processo para o pessoal? Pronto, então. Desculpa Eu ia te dizer, interromper, estava muito não, bom, tranquilo. mas Não, ainda beleza. estava na superfície. É justamente para mostrar que eram diferentes. O que eu trabalhei na escola pública foi diferente do que o que eu trabalho hoje no Senai, por exemplo. Uhum. Acaba sendo diferente justamente pelo público. Era nesse ponto que eu estava querendo dizer. Porque Tá. eu não tenho como dar a mesma aula. Só que o assunto é o mesmo. Então, o feedback acabava sendo muito interessante porque muitas coisas acabavam se unindo. As pessoas diziam: "Ah, eu acabei me engajando mais não na leitura, mas na discussão. Passei a gostar de discutir". E é interessante às vezes porque como a gente é formado em um contexto de autoridade, é comum que as pessoas não queiram responder a quem se mostra como uma autoridade. Sim. Então já é um Isso no viés Brasil muito é impressionante, cara. projetado, que é a famosa carteirada, né? Isso no Quem é Brasil é você para me impressionante. perguntar? Você sabe quem sou eu? Isso vem da Então, colonização já, né? A gente tem exatamente, uma aversão a qualquer tipo de adversidade, de conflito, é exatamente. impressionante. É. E aí eu precisei também, lembrando dos requisitos, né? Eu precisei desconstruir ou reconstruir esse percurso. Só que eu tive que reconstruir de maneira diferente, porque em um âmbito, na escola pública, eu percebi alunos que tinham, de certa forma, não é um ódio a palavra, mas uma aversão à autoridade. Então, eles contestavam de maneira muito defensiva, como se Que é tivessem o sob extremo, né? ameaça. É, Que é o extremo. Enquanto eu estou exatamente. engajado, eu ainda tenho medo da adversidade. Aí, quando eu Sim, deixo de me importar, a minha é, aversão fica tão grande que chega a ser agressiva, né? É bem exatamente. típico, né? E aí é nesse aspecto que a gente também tem que mudar a forma de falar. Só que no Senai, eu acabei tendo uma outra experiência também. Não estou colocando juízo de valor, só Uhum. mostrando que, enquanto professor, a gente tem que entender, sem julgamento, é importante frisar, sem julgamento o contexto, para que a gente saiba como transitar. Simples, é um fato. A gente tem que trabalhar com isso. Então, pense em maneiras de trabalhar. E no Senai eu acabei implementando também um projeto que eu acho muito interessante, que é de metodologia ativa, realmente. Que é fazer com que os alunos deem aula comigo. Ah, Então, tem 3 anos que eu implemento esse projeto. Tenho alguns dados, inclusive, que quando eu passei no concurso do Senai também, foi um projeto piloto, que só o IFES ofertava, né, que é o Ensino Técnico Integrado. O IFES aqui em Sergipe. uhum. Só o IFES ofertava, que é o Instituto Federal de Sergipe. Só que aí o Senai passou a apresentar também, passou a ofertar. E aí, como era um projeto piloto, não tinha, de certa forma, um plano de como eu trabalharia. Pensei, poxa, agora eu tô no céu aqui, porque eu seria a pessoa responsável por desenhar esse projeto para a minha área. E por que Legal. eu estou usando o termo desenhar? Porque entra na necessidade do design instrucional também, Sim. né? Então, eu pensei em formas de trabalhar a filosofia, já que era uma vez por semana, de modo a tornar os alunos mais engajados no processo. E eu não consegui encontrar outra forma mais benéfica e mais tranquila do que fazer com que eles dessem aula comigo, sem trazer o aspecto da prova, do susto também, porque não era algo sorteado. A gente formava logo no Planejado, né? início do ano, era tudo planejado, com base em um calendário. Então, logo no início do ano, a gente separava as turmas, então era uma turma com poucos alunos, comparados ao que eu já tive que dar aula, então são 32 alunos. Isso
pode ser muito para algumas pessoas, mas a realidade de escolas públicas também é um pouco diferente. É, tem bem mais. No mínimo É, 40, né? no mínimo aí. E para professor de filosofia também, que, enfim, precisa cumprir carga horária, então às vezes tem 20 turmas. Aí pega 40 vezes 20 aí. Muita Pega uma coisa. turma dessa, então tem que trabalhar com muitos alunos. Só que eu não tive esse problema. Então eu dividi a turma em grupos e eu fazia parte de todos os grupos, porque não era simplesmente um seminário. E aí, participando desses grupos, eu coloquei o conteúdo e a prática que eu queria, que era de escrita, eles tinham que fazer um fichamento do texto e tinham Uhum. que projetar a aula comigo. Então, fazer slide no Canva ou no PowerPoint. Então, ensinar esses elementos. Isso torna mais prático também o processo. Sim. Então, falando em metodologia ativa, se eu fosse colocar enquanto uma resposta objetiva aqui, eu acho que é muito interessante pensar não o ideal, mas o que é viável e o que tira também a gente da zona de conforto. Que a gente passa por uma graduação, passa por toda uma formação e pensa que só pode trabalhar com aquilo. Pacotinho Né? fechado, né? Exatamente. Então, eu acabei saindo da minha zona de conforto também, pensando nisso. Porque, por exemplo, pode falar, sim. Só uma pergunta que eu acho que o pessoal vai se fazer, vai fazer essa pergunta também em casa. Você descreveu o seu projeto, eu fiquei com algumas dúvidas, assim, por exemplo, Uhum. como era feita a avaliação, quando Pronto. alguém não apresentava, que foi uma coisa que eu já tentei fazer também na aula de Legal. sociologia americana que eu dei, o cara não aparecia e fugia. Como é que ficava a nota dele? Como é que eram os seus Legal, legal. sistemas de contenção de problemas? Legal, legal. Porque também é interessante que se diga algo que eu realmente falei pouco, que é não colocar com o nome de prova. Pode parecer algo muito simples e até simplório, mas muda muito a forma como a gente trabalha o assunto. No início eu falei que eu precisei formar, né? Uhum. Formar os alunos para a diversidade e tudo mais. Então, eu tenho um script a ser seguido, dando aula para primeiro, segundo, terceiro ano e seguindo esses alunos o percurso inteiro, eu tenho essa possibilidade. Então, o primeiro Legal. ano foi justamente de formação. Eu trabalho dessa forma. Então, a todo momento, nos meus slides também eu apresentava o que é que a gente vai aprender hoje, como eu construí esse assunto, e começava a apresentar. Olha, galera, eu divido o assunto em 3 partes, porque fica mais fácil da gente entender pelo método sintético. A gente tá aqui Uhum. tese, antítese e síntese e tal. Pensava em toda a cartilha de coisas que a gente também aprende em filosofia. No final do primeiro ano, eles teriam uma ideia de como é que seria o segundo. Como? Eles teriam que apresentar junto comigo já, na última unidade. Uhum. Só que como é que funciona isso? Eu estou dando aula com eles e em um determinado momento eu deixo lacunas, conceituais mesmo, e chamo alguém para falar comigo. Só que antes disso eu faço reuniões com eles. Uhum. Reuniões para abordar o assunto. Sobre o aspecto da pontuação, é interessante que se diga também que se a gente pensa em pontuação pequena para esse tipo de projeto, acaba tratando como se fosse uma coisa opcional Sim. e não engajando de fato. A gente tem que pensar no que é necessário. E se a gente está pensando que aquela metodologia é necessária para o nosso projeto, a gente tem que primeiro dialogar com a coordenação e depois organizar com base no nosso projeto como vai Sim. ser passado. Então, é até interessante não colocar na prova escrita toda a pontuação, porque a prova escrita Uhum. só faz um dia. Então, a gente acaba pensando também em formas de avaliar. A gente vai avaliando, né, o aluno, enfim, tem muitos métodos, né? Somativa, ipsativa e tudo Sim. mais. A gente vai pensando na forma que mais combina com o nosso assunto. Só que foi até interessante porque eu coloquei os grupos para se avaliarem também.
Só que essa avaliação, a pontuação que eles escolhiam não necessariamente era a que eu ia utilizar, porque não era uma pontuação, era muito mais um feedback. Sim. Então, metade da pontuação era da prova e a outra metade, enfim, a prova valendo 10, né? 5 era da prova, 3 desse trabalho apresentado e os outros 2 que servia como trabalho escrito. Então, Interessante. era dividido isso. E dava para perceber também que a pontuação aumentou muito, e isso favoreceu as outras disciplinas, porque eles começaram a pensar, caramba, se eu trabalhar dessa forma, eu tenho como me dar bem nas outras disciplinas. Então eles começaram a sugerir aos professores Legal. para E você fazer isso. teve muita evasão inicialmente? Como é que foi a evolução dessa evasão no sentido de não vou fazer ou vou sumir no dia da apresentação? Como é que foi? Como é que você lidou com isso? Tinha. É porque é muito difícil, né? A gente pensar em muitas pessoas, trabalhar com muitas pessoas, e se eu dissesse que não houve, eu ia estar mentindo. Mas Sim, a sempre gente tem que tem. pensar justamente, exatamente, a gente tem que pensar justamente na formação. Não adianta empurrar um projeto como esse goela abaixo, né? Sim. Acaba sendo uma coisa muito difícil. Então, como é uma preparação de um ano, a gente tem como, inclusive, mostrar que não somos carrascos. Que não é simplesmente colocar o aluno na frente ali para passar vergonha. Sim. Ou para que ele Isso é bom. seja testado, para que... Não. É um diálogo. Da mesma forma que ele dialoga fora, enfim, daquele contexto de sala de aula. Então, é muito mais voltado para um projeto. A gente tem que entender qual é o projeto que a E gente você vai trabalhar. conseguia segmentar as notas, por exemplo, se ele participou o ano inteiro, mas somente não apresentou, ele tinha uma determinada nota ou ele ficava com zero? Ou então se ele... Era por Não, unidade isso. era por Era por unidade. unidade, na verdade. Porque a gente não tem como mudar uma nota só para o ano todo, porque os Que era o grupos ano também todo, iam se verdade. modificando, É, né? não, Os bacana. grupos também iam se modificando. Se eu só fizesse isso contextualmente, ia aparecer um seminário. Um seminário. É, Então, ia acabar tornando esse projeto menos prolífico, eu acho. A gente ia coletar menos dados sobre o que é de fato, o que é que o aluno precisa, qual é o ponto em que ele não está tão apto a trabalhar, e a gente focar nisso. E outra coisa também é a rotatividade dos grupos. É muito interessante que a gente pense nisso. Porque se a gente está formando para o mercado de trabalho, a gente tem que pensar nessa rotatividade para a comunicação com os mais variados tipos de pessoas. sim. Então, isso é interessante também. Formação para o mercado de trabalho, né? Então, veja, eu falei sobre isso tudo trabalhado em filosofia. Dá para Sem fazer com quase precisar, tudo, né? é, sem precisar entrar em qual era o assunto que eu trabalhava, enfim. Também pensando que o elemento que eu falei antes é porque também em pouco tempo assim é difícil da gente Ah, sanar é, todas assim. as questões, né? E a gente tem que falar pro pessoal de casa, a gente não planejou muita coisa, só falei A que eu gente ia não apresentar essa planejou, nova dinâmica, né, e tudo mais. foi uma coisa Lucas, de tem Deus uma, mesmo. uma última pergunta sobre essa nossa dinâmica, depois eu quero me movimentar um pouco para o design instrucional, para o seu projeto lá no Claro. curso e também para os seus objetivos futuros, né? Sim, claro. Qual que é o seu processo essa palavra é difícil para mim, granularização dos objetivos. Então você tem um grande objetivo que geralmente Sim. vem da política pública e tudo mais, ou da Então, política sim. institucional. Como é que você consegue quebrar isso para diferentes aulas, segmentar isso e granularizar mesmo no Uhum. seu dia a dia, até independentemente do que você está vendo no curso de design instrucional, mas realmente o que você faz no seu dia a dia, que eu vejo que é um grande desafio do pessoal. Tem gente que não consegue ou tem gente que leva muito tempo para fazer isso, porque não há um método. As pessoas ficam tentando, às vezes criam, muitas pessoas que eu conheci no ensino, né, criam a sua ementa no primeiro ano em que estão dando aula e repetem a mesma coisa todos os anos, Sim. por 6, 7 anos, né? Então, como Uhum. que você faz assim para implementar um novo projeto, pegar a ementa ali obrigatória e conseguir granularizar isso? Essa palavra é bem importante porque Sim, são claro. objetivos pingadinhos, né? Bem Sim. pequenos ali. Eu acho que o que norteia o trabalho de qualquer pessoa que trabalha com projetos é o dado, trabalhar com dados. Então, a forma que eu vou encontrar para segmentar e o método que eu vou encontrar, inclusive método é uma boa palavra, né? Porque método é relativo a caminho. Então,
qual caminho que eu vou utilizar aqui? Tudo vai depender do dado que eu tenho. Qual é o dado que eu tenho dos alunos que ingressaram? Qual é o dado que eu tenho das pessoas que precisam dessa instrução? Né? O que é que eu posso focar? O que é que seria desnecessário, vamos colocar assim, mas não enquanto desnecessário de fato. E como é que eu coleto esse dado? Nos primeiros meses. Então, os primeiros meses são os momentos em que eu tenho que focar em formulário, nas perguntas, de modo a conhecer de fato o meu público. E esse é um problema também no ensino público, que a gente não tem tanto acesso aos dados de anos anteriores, ou não tem acesso ao trabalho de outros colegas que acabaram fazendo essa coleta de dados de uma forma ou de outra, né? Ou então essa transferência de dados é enviesada, igual você disse, da sala dos professores. É um negócio tipo, foca nesse, esquece esse. Esse tem salvação, esse não tem, né? É porque também acaba sendo um método de trabalho um pouco diferente. Dada a quantidade de pessoas, eu acho que poderia integrar mais o conteúdo. Enfim, é um tema que a gente falou rapidamente que poderia tratar, que era o futuro da tecnologia, mas a gente acabou não falando tanto, mas já incluindo aqui, né? A gente vai falar um pouquinho depois. A gente já trabalha... A gente vai falar mais um pouquinho disso depois. Pronto, sim. Como a gente já está trabalhando com maneiras de coletar dados de maneira mais autônoma, e também podendo salvar, né, em uma nuvem, por exemplo, que é algo que era impensável, né, para os professores há 15 anos atrás, por exemplo. Só que esses professores de 15 anos atrás ainda estão na ativa. Né? Então, e alguns não sabem o que é a nuvem ainda. Exatamente. Então, precisa de uma formação. Eu acho que esse método acaba sendo, de certa forma, fácil de tratar a partir do momento em que a gente entende quais as ferramentas novas para serem tratadas. Qual é a tecnologia a ser tratada. Tecnologia, inclusive, é uma palavra muito interessante. Porque, enfim, enquanto técnica e logia, né? Tecne do grego é relativo à arte de fazer, a um aperfeiçoamento técnico mesmo, que vai dar o latim ars, que vai dar arte, né? Então, eles se cruzam aqui. Então, é como se fosse uma arte de fazer algo. E logia, aqui enquanto estudo, vai justamente trazer essa nossa necessidade também de entender qual a técnica mais viável a ser aplicada a um determinado contexto. Então, eu vejo um problema muito interessante que vale a pena mencionar, que muitas vezes professores como você, assim, que tem essa ideia, que tem esse processo mental já bem estabelecido, não tem a autonomia necessária, muitas vezes, para chegar e ajudar na implementação de um fluxo, né, de coleta de dados, de uma formação para Google Drive, por exemplo. Eu trabalhei numa escola que a coisa que resolveu o problema generalizado, integrou os professores e ajudou na coleta de dados foi ensinar a galera a usar Google Drive e colocar Google Drive para todo mundo usar como forma padrão. Então, todo mundo que usava ali no seu Wordzinho, no próprio computador, às vezes o computador quebrava, perdia-se muitos dados interessantes. E a gente chegou, conversei com o diretor era bem aberto, vamos implementar Google Drive para todo mundo, só no Google Drive? Pasta compartilhada, você conseguia ver o que o professor de outra matéria estava fazendo, você conseguia comentar na matéria do professor, falar, poxa, que legal, dá para a gente fazer essa aula juntos. Poxa, que legal que esse aluno está se dando bem nessa matéria, ele está com dificuldade na minha matéria, vou usar. Então, são coisas simples, mas muitas vezes a gente está enrijecido ali no nosso papel e não tem autonomia, às vezes nem a coragem de propor, porque se a gente fizer essa proposta, né? Muitas vezes a gente já está sobrecarregado, ou o professor está sobrecarregado, e não vai ter nenhum auxílio, não vai ter nenhum assistente, não vai ter nenhuma pessoa para ajudar. Essa implementação vai ter que ser por conta, sem autonomia da direção falando, segue o que o Lucas está falando, porque vai ser legal. Não, faz lá, Lucas, se der, beleza. Aí quando você vê, tem um monte não seguindo, né? Tem um monte de gente não seguindo. E é interessante também que a gente pense em uma coisa que você mesmo falou, mano, nos módulos do curso, que é sobre a gente chegar com projetos e ter cuidado como vai expor os projetos. Porque, às vezes, a gente pode entrar em uma competitividade.
Uhum. com quem está em um escalão acima do nosso. Então é necessário ler o ambiente. Então, quando eu entrei no curso, eu achei que seria a oportunidade de projetar coisas que eu poderia não implementar tão facilmente onde eu trabalho, enquanto professor. E aí é onde vem o meu projeto, né? Uhum. Que é o projeto que eu estou me debruçando mais, assim, são 3 projetos, mas o que eu estou, enfim, me debruçando mais é uma plataforma multidisciplinar que vai justamente sanar essas questões todinhas que a gente está falando. Ah, legal. Seria justamente uma união de academia.edu com Google Classroom, com Scrum, com várias coisas que iriam juntar, na verdade, com o calendário, maneiras ou percursos dos alunos trabalharem de maneira mais integrada aos professores, demais tutores. Enfim, seria como se fosse uma rede social institucional Que em que legal. a gente teria acesso direto tanto às produções quanto aos dados que estão sendo coletados, enfim, estão sendo produzidos mesmo, a todo momento. Acesso, progresso, que são todos, na verdade, também propostas gamificadas, né? Uhum. Progresso, badges, enfim, acessos. Então, é uma plataforma que, de certa forma, vai trazer para os funcionários e alunos e demais colaboradores a garantia de que eles vão ter um respaldo e vão ter também uma oportunidade de troca, que é muito E como é que difícil tá no essa trabalho em escola. plataforma? Já tem alguma coisa publicada? Vai ser no Moodle? Vai ser um site independente? Como é que você está fazendo? Então, eu tô com dúvida ainda em qual plataforma, qual tipo de plataforma, porque eu pensei na LMS, como Uhum. é a EBAC. Só que a LMS acaba tornando o meu projeto um pouco estagnado, É, você porque está eu só limitado às colocaria. funções dela, né? Da LMS. Exatamente, é. Então eu estou Legal. pensando ainda em como é que eu vou implementar. E estou dialogando muito com uma amiga minha que está fazendo o curso de programação. E aí ela está programando sites e tal. E aí eu já estou o tempo todo. E aí, amigo, como é que tá? Aí, É, eu fazendo trabalhei num parceria. projeto parecido com o seu e eu vejo isso funcionando muito bem no WordPress Hum, com um plugin de rede social mesmo. Tem um plugin que fica parecido meio que como um Facebook e um uhum, plugin de publicação de dados, de publicação de vídeos para aparecer uma LMS. E aí o resto você consegue. Essa semana mesmo eu gravei um vídeo sobre isso. Você consegue desenvolver o seu plugin sem programar legal. na inteligência artificial do GPT-3. Caramba, legal. Então você só coloca lá, desenvolva um plugin de WordPress que faça determinadas coisas que você quer lá, né? Que faça o que você pedir, ele faz. Aí ele vai te dar o código, você só coloca esse plugin dentro do seu WordPress e ele já vai funcionar da forma que você quer. O que a gente trabalhou, na verdade, foi uma LMS dentro do WordPress com algumas integrações mais sociais, mas nada tão Sim, robusto quanto você está imaginando. Então dá para fazer no WordPress e a inteligência artificial veio para revolucionar, né? Esses dias eu claro. fiz um site inteiro no GPT-3 que é de graça. Eu fiz um site inteiro com login, com banco de dados, sem programar uma linha de código. Caramba, legal. Legal, muito legal. Só nos comandos. Aí se precisar de qualquer ajuda, me chama aí que a gente faz juntos também. Oh, Pode virar muito, muito legal. Eu estou pensando um case justamente nessa bacana. proposta, né, de simulação, trazer simulações também. Uhum. Então aí eu tenho que ver como, né? Eu tô no módulo 16 agora. Tá bem avançado. E aí eu tô pensando justamente em escrever, já colocar no portfólio também. Um, um cara que eu vou conversar esses dias também é Gabriel, que já participou Ah, sim, Gabriel é do fera. podcast. Muito legal, muito gente boa também. Foi bem solícito, inclusive, quando eu falei que queria, inclusive, mandar um abraço para ele. Um abraço, Gabriel. A E gente vai se falar sexta que vem. Na outra sexta a gente tem um papo aí marcado também. ah, massa, muito legal. Ele é muito gente boa. E aí a gente vai conversar justamente sobre isso, né? Perspectiva do e-learning também. Muitas coisas que a gente pode trabalhar em cima disso, né? E eu pensei em colocar todas essas ferramentas em uma plataforma. Já pensando em como eu trabalharia no Senai, né? Porque no Senai acaba tendo uma questão, e não é nenhum problema falar isso aqui, Uhum.
que é a gente tem muitas plataformas para trabalhar ao mesmo tempo. Hum, E é justamente pensando nesse tipo de solução, né? A gente trabalha com uma plataforma que é do material didático, trabalha com outra plataforma que é para registro de notas e tudo mais. Então, poderia integrar sim. essas coisas, né? Porque tem como a gente pensar, por exemplo, em um tipo de plataforma, um layout de plataforma diferente, né? Depender do funcionário também. Você teria como Tem uma plataforma que está na nuvem agora que se parece muito com a plataforma Canvas, né? Uma Uhum. alternativa ao Moodle, né? O Canvas, na minha opinião, é um dos mais completos para tudo isso que você descreveu, só que ele é muito caro, Canvas. extremamente caro. E existem outras alternativas. Agora o pessoal está fazendo isso, documentação de arquivos, publicação de videoaula e tudo mais, que é modularização do ensino, e as Uhum. notas em formato que facilmente pode ser exportada num relatório, por exemplo. Tá? Bem legal. Tem formas. O Google já dá essa possibilidade, né? Para quem trabalha com Excel também, já dá Sim, essa né? possibilidade. Seria muito para trazer isso também para a plataforma, né? Ah, e E outra aí, coisa legal que você falou do Google agora, que eu vou deixar registrado aqui para o pessoal. No GPT-3, eu tô apaixonado por esse negócio, então eu tô meio enviesado, porque uhum. na minha época não tinha isso, né? Cara de 30 anos falando, na minha época não tinha isso. Você consegue criar macros e automações e funções e sistemas prontos no Excel e no Google Sheets só pedindo com texto lá no GPT-3. Lembrando que é um negócio de graça. Então, se você está pensando numa macro, numa automação do Excel, numa Isso é muito aplicação no legal. Excel mais visual bacaninha, ou no Sheets do Google também, só colocar o que você quer lá, que ele já gera o macro, já gera a função ou o que você quiser, e você só copia e Isso, cola. Sensacional. isso é muito interessante, principalmente para quem não domina a linguagem de programação, né? Sim. Porque acaba parecendo uma coisa muito estranha, né? Trabalhar com código. Então, é de fato muito E um interessante. detalhe é que as pessoas às vezes não sabem o que elas querem. Tipo assim, ó, É, eu imagino o Excel funcionando dessa forma, mas às vezes você nem sabe como pedir ao Google. Então, a GPT-3 é muito interessante se você escrever ela assim, ó, eu gostaria de ter uma planilha do Excel que faz isso, isso, isso. O que eu preciso? Aí ela vai te falar, você precisa de um macro que faça isso, isso, isso. Aí você copia e cola, fala, crie um macro que faça isso, isso, isso. Aí o código vem sim. pronto. Então, é sensacional. Eu acho que vai, se utilizada bem, vai revolucionar a educação. Né? Eu fiz até um vídeo sobre isso no canal do YouTube. Tem muita gente com medo. Tem professor que fala, eu não, credo em cruz, não vou mexer com isso não. Porque acha que vai acabar com o pensamento crítico, que vai acabar com a educação e tudo mais. E eu voto pela ideia de que assim, isso não vai embora, vai ficar por aí. Então vamos aprender a usar para otimizar mesmo, né, o aprendizado, o pensamento crítico de uma forma mais elaborada. Era uma coisa que eu ia falar antes também. Você acabou trazendo alguns temas que a gente ia falar, né, brevemente. Sim, Isso anteontem, eu acho. Uma coisa assim. Ah, oi, tô querendo falar sobre isso aqui e tal. E aí a gente falou sobre o futuro da tecnologia. Não sim. sei como é que tá nosso tempo aí. E eu tô com tempo. Eu sigo o É? seu. Tô tranquilo. Eu acho que é o, E é o era. tema que falta, na verdade. Eu tô com três coisas pendentes para te perguntar, né? Que Ah, ótimo. mais sobre seus próprios desafios e Ótimo. como a comunidade pode te ajudar, né, no geral. Ótimo. Quais são os seus planos futuros e o futuro Ótimo. da tecnologia. Como você enxerga a tecnologia, a educação, né? A gente está com umas mudanças no ambiente público, né, governamental e tudo mais, muito Uhum. interessantes, né, que eu acho que podem favorecer a Uhum. educação e a tecnologia em alguns aspectos. Então, muita Claro. coisa mudou do ano passado para esse ano, no sentido de Uhum. esperança, de perspectiva. Então, Claro. quero muito entender esses aspectos todos, mas vamos falar de tecnologia. Então, educação e tecnologia, como você enxerga assim, o futuro? Como é que você visualiza isso Pronto, acontecendo? então, reforçando aquela ideia que eu falei da etimologia da palavra, né? É muito importante que a gente entenda essa técnica, essa arte de fazer, com caminhos possíveis para a implementação disso. Uhum, Então, a filosofia é um exemplo muito interessante disso, né? Porque a gente tem séculos e séculos de autores criticando a técnica, uhum, como se colocassem a técnica como algo antagônico ao pensamento, antagônico à razão, antagônico
ao que é apreensível racionalmente. Então, qual é a justificativa, né? Aqui, simplificando muito a discussão, é que se eu faço de maneira automática, eu não estou precisando refletir para fazer. E se eu colocar isso amplamente em âmbito educacional, eu vou tirar essa possibilidade de reflexão do processo educacional. Essa é a justificativa. Sim. Porém, eu acho que existem muitas coisas que podem ser desmistificadas nesse processo. Muitas coisas podem ser desmistificadas nesse processo. Por exemplo, a oratória é uma técnica. A oratória é uma técnica. E nem por isso, por ser uma forma, eu estou negligenciando o conteúdo. Sim. Não é por isso que eu estou negligenciando o que eu preciso falar. Não é por isso que eu estou deixando de refletir sobre o conteúdo. Então, é muito importante que a gente faça, que a gente estabeleça essa distinção, justamente para que a gente não encaie em alguns vieses também, né? Que, enfim, pensando mais no meu caso assim, pessoalmente, eu acho que a tecnologia é algo que auxilia muito em processos que, no meu período de graduação, eram muito complexos de fazer. Por exemplo, eu tinha que estar indo à biblioteca central para estar coletando informações, coletando conceitos, o que um determinado autor falou em um período X e tal, para estabelecer um diálogo. E é engraçado, né? Porque a gente estabelece um diálogo entre pessoas que já morreram. Fica fazendo isso o tempo inteiro. O autor falou isso, esse outro autor falou isso. Então a síntese disso é pá, e começa a fazer uma espécie de circuito conceitual. Isso é, enfim, com a tecnologia, isso facilite muito o processo, porque é só chegar no academia.edu, escrever a palavra-chave e eu vou encontrar um monte de conteúdo acerca daquele conceito. Em muitos idiomas, com pessoas dos cantos mais remotos do planeta, vão estar falando sobre o conceito de razão. No século que você quiser. Entende? E agora, se você colocar na inteligência artificial, então ela faz uma síntese ainda mais aglomerada e resumida, e você consegue se especializar dentro disso com perguntas bem formuladas, né? Exatamente. Vai depender da pessoa se ela quer realmente aprender e entender ou só copiar e colar e ganhar uma nota, né? Exato. E é importante também que a gente situe os autores em seu tempo, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa na academia e no liceu, né? Criações de Platão e Aristóteles, respectivamente. Uhum. Quando a gente pensa na academia, a gente pensa justamente em algo muito semelhante ao que a gente tem hoje. Muito semelhante, só que sem toda essa burocracia e tudo mais. Mas um âmbito em que a gente vai estudar conteúdos, vai se especializar e tal. Só que a especialização estrito sensu, como a gente tem, vai ser algo muito mais voltado para o liceu de Aristóteles. Estou falando aqui bem resumidamente, bem superficialmente sobre essa questão. Mas por que é que eu estou citando esses casos históricos? Porque eles não tinham a opção de implementação da tecnologia como a gente compreende hoje. Senão, eu acho que não seria uma grande questão para eles. Porque, por exemplo, a documentação, tal como foi feita por Aristóteles, é algo muito interessante de se ver. Que eles separaram, na verdade, conteúdos. Então já tinha ali um germe assim, de estudo estrito sensu. Aristóteles, por exemplo, estudou muito espécimes aquáticos. Tinha alguém como Teofrastos, por exemplo, que estudava botânica. E eles iam somando esses conteúdos. Entende? Iam somando como? Com um monte de livro, um monte de texto. Entende? O que é que eles poderiam fazer hoje em dia? Colocar tudo na nuvem. Entende? Gravar um podcast debatendo tudo. E seria muito mais simples. Inclusive, gravação de podcast. A gente tem na história da filosofia filósofos que nunca escreveram nada. Nada. Sócrates, por exemplo.
Sócrates nunca escreveu nada e é o filósofo talvez mais conhecido da história da filosofia. Escreveram por ele, né? Escreveram por ele, entende? O que é que Sócrates seria hoje? Uma pessoa que ia gravar podcasts. Né? Ia ter Ser que disputar com muita um gente. influencer bacana, hein? Exato, entende? E que se envolve na vida pública também, muita coisa que a gente já tem hoje. Uhum. Só que eu acho que é necessário que a gente também expanda a nossa percepção para não ficar na história de maneira vazia. A gente não tem que interpretar a história de maneira engessada e cristalizada. A gente tem que pensar o que é que foi feito e o que é que poderia ser feito antes se a gente tivesse a tecnologia que a gente tem hoje. Sim. E expandir. Então, eu acho que para o futuro da tecnologia é muito... enfim, se envolve muito com isso que eu venho falando, assim, né? Que é a implementação a partir de novas metodologias, são novos âmbitos, novas possibilidades, novas ferramentas. Não veio para tirar o trabalho de ninguém. Na verdade, é muito mais para dar mais possibilidades para trabalhar com coisas inimagináveis. Inimagináveis. Inteligência artificial mesmo é uma coisa que, caramba, se eu conseguir implementar uma forma de diálogo, uma simulação de como seria uma disputa argumentativa com um sofista na Grécia E Antiga... tem como que eu Caramba. já fiz. Sim, então. Caramba. Como é que você vai dialogar? Como é que você vai subverter o argumento dessa pessoa? Fica uma coisa... Tem uns amigos meus que eles estão pegando como seria um debate sobre determinado tema por este pensador. E aí fica um baita de um debate escrito ali. Então, é interessante também, porque isso parte muito da coleta de dados. Só que é o que a tecnologia traz hoje e que não tinham antes. Sim. Era muito mais difícil de rodar informações. Então a gente vê um autor dialogando com outro com uma diferença de 50 anos, coisa que aqui a gente precisa de 50 segundos. Exato. Na verdade. Pode ser um desafio, né? Porque o excesso de informação pode ser um problema, Claro. mas é aí que vem o design instrucional, metodologias que a gente tem discutido, Exato. que é realmente para operacionalizar todo esse volume de dados, né? Eu acho que essa é a palavra-chave de quando a gente fala educação e inteligência artificial. Como a gente pode operacionalizar isso? Eu já ouvi professores falando que não vão falar do assunto para que os alunos demorem para entender sobre o assunto. Porque vão fazer plágio, né? Vão gerar plágio, vão fazer determinadas coisas lá. Então, já teve professor que me deu um toque, não fala disso não, porque se cair na mão dos alunos, eles vão copiar a prova, vão responder a prova. É interessante, né? Porque a gente também tem ferramentas para encontrar plágio. Sim. Sim. Até isso é muito fácil, viu, Lucas, de você saber se o texto foi feito por inteligência artificial. Uhum. Né? Você conhece o aluno, aí você vai ver um sinônimo bem robuscado. Os conectores da inteligência artificial, as palavras que conectam, sempre são bem repetitivas. E tal. Não estou ensinando ninguém a corrigir o texto, viu? Mas você consegue identificar quando né? Sim. E também, enfim, para quem trabalha com filosofia, é algo que a gente se prende muito à semântica também. A gente entende quando uma palavra está fugindo daquele leque de palavras utilizadas para se referir àquele conceito, por exemplo. Sim. Ou por aquela pessoa, né? Às vezes o conceito, a semântica geral do conceito tá bem coberta ali pela inteligência artificial, mas a pessoa não usava aquilo às vezes, né? Então dá para identificar, né? E eu prezo muito também por exemplo, na sua área de especialidade. A pessoa pode até ter feito toda a pesquisa, toda a síntese dos debates pela inteligência artificial, mas na hora de apresentar, na hora de responder ou criar perguntas, não tem como enganar, né? Isso aí é mesmo. Agora é bem, bem interessante. Eu vejo com bons olhos, respondendo aqui de maneira direta, e incluindo também o design instrucional aqui. Me corrija se eu estiver errado, por favor, mas eu acho que o DI veio, na verdade, como um mediador de processos. Sim. O DI veio justamente para projetar já mediando. Ele vem para projetar as maneiras como o professor, aluno, coordenador, demais tutores vão trabalhar em conjunto, já mediando problemas que eles possam encontrar no percurso. Sim, com certeza. Então ele serve como tradutor, serve como guia, serve como muitas coisas que vão trabalhar nesse aspecto da mediação. Então, eu acho que é muito interessante.
quando você fala isso, eu lembro de uma imagem que foi me passada lá nos primórdios, quando eu estava estudando design instrucional lá no Canadá ainda. E aí tinha uma imagem assim, ó, design instrucional aplicado em todos os âmbitos da instituição, né? Globalmente na instituição. Então tinha o professor ali fazendo design instrucional, aí estava o ERI, né? Que é o ADD-IE, todo Sim, aquele que é processo ali o método, sim, a dentro, metodologia dentro dele. do ciclo do professor. Aí tinha a coordenação, e aí tinha a gestão mesmo, a alta gestão e a política pública. Então, idealmente, os dados iam subindo de baixo para cima e influenciando as políticas públicas. E ficava Sim, um R meio que vertical, assim, na hierarquia. Isso é sim, lindo de ver. E isso só pode acontecer com o quê? Coleta e compreensão dos dados, claro. aplicação metodológica correta, né? E aquela coisa que a gente voltou lá atrás, de como implementar novas tecnologias e processos, quando isso é conhecido por toda a hierarquia, né? Se ficar só o Sim, sim. professor sozinho fazendo todo o design Fazendo não tem institucional, como. ajuda, mas é um trabalhinho de formiga, né? Então tem que ser um negócio institucional, que foi um dos motivos pelos quais eu não só deixei a sala de aula e fui trabalhar mais com política e com design instrucional, política não política governamental, mas política Sim, claro. institucional, né? E fui trabalhar com conteúdo de grande escala para poder alcançar mais pessoas, porque se os líderes educacionais não conhecem dessa tecnologia, dessas políticas, dessas ideias de coleta de dados, muitas vezes os professores se desanimam, porque eles ficam ali fazendo DI no seu dia a dia e nem o seu coordenador acima dele está sabendo do que está acontecendo, ou não tem os dados, ou simplesmente fala, cara, o que você está fazendo? Você está perdendo seu tempo. Isso daí, eu acho que você acabou de descrever qual foi minha trajetória também. A maioria das pessoas que acabam nesse É, podcast passaram por isso. o padrão, né? É um padrão. É um É. padrão que fazem com que nossas jornadas se encontrem. Então, professores anônimos aqui, né? O grupo de... Agora, eu acho que é muito interessante isso também, porque quando eu entrei justamente pensando na implementação de slides, que é uma coisa que no curso de filosofia se trabalha muito pouco na graduação. Porque no curso de filosofia, o que eu percebo, principalmente porque eu tive a sorte de ter professores enfim, de todos os cantos do país, né? Uhum. E eu percebi que eles trabalhavam de maneira muito semelhante, que era trabalhar com o livro. Leram um livro, ótimo, vamos aqui discutir e no final aqui vocês me entregam um artigo e tá ótimo, participam de Uhum. eventos e tal. Quando a gente ia parar para analisar, isso é inaplicável no ensino médio e ensino básico. Inaplicável esperar que um aluno leia um livro para poder assistir a minha aula. Uhum. Entende? Isso toda semana. Inaplicável. Aí o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que sair, fecha um ciclo da universidade e vai para a escola com outra mentalidade. É, na verdade, a gente sai de um âmbito otimista para passar a pensar o pior. É. Pensar em quem não está estudando nada e a gente vai ter que traduzir, vai ter que puxar pelo braço ali, vai ter que explicar tal. Só que isso também acaba sendo prejudicial, né? Porque a gente está saindo de um extremo ao outro. Sim. Demora Então, um tempo para ajustar, né? é. E aí a gente acaba aprendendo, às vezes, meio que na cotovelada também, né? Porque nesse processo a gente também tem que dialogar com muita gente. Uhum. Dialogar com, por exemplo, das metodologias ativas que eu acabei implementando na sala de aula, depois eu tive a honra também de ser convidado por outros professores para poder conversar mais sobre isso e poder aplicar na escola. Então, o professor de física também fez isso e foi muito legal, Legal. porque ele também tem o aparato, o Rafael, professor de física do Senai de Sergipe, que ele, enfim, também é um cara hiper qualificado, acho que ele está fazendo um pós-doutorado agora em física, e Nossa. assim, uma pessoa que tem muito inteligente, assim, absurdamente inteligente. Professor de sociologia também, doutor, e a gente, enfim, vai conversando muito ali sobre as formas de aplicar o assunto e dialogar entre si com ferramentas. No caso, as ferramentas do professor de física eram todas as ferramentas do laboratório, então ele levava para a escola Uhum. para que os alunos manipulassem, dessem aula com aquele conteúdo, com aquelas ferramentas. Isso é incrível. Muito Incrível. bom. Incrível, na verdade. Aluno também levando o jornal para a sala para dar aula também com o professor de sociologia. Aluno levando, no caso da minha aula, eu sempre pedia para que eles levassem o conteúdo do livro,
mas também trouxessem algo escrito por eles, para que eles se guiassem para trazer o questionamento Sim. já para a aula. Então, trazer uma prática em cima disso. Só que, veja, eu pude perceber isso dando certo a partir do momento em que eu implementei em conjunto, Sim. integrei. Mas também não pude integrar com todos os professores. Que volta para aquele assunto que a gente estava falando, né? Não tem Exatamente. uma autonomia ou até uma integração mais institucional. Exato. Isso me deixou muito frustrado. Muito frustrado ao ponto de pensar, caramba, enquanto professor eu posso não aplicar isso. Mas se eu colocar isso num projeto, aí, entende? Então eu pensei em aplicar isso em ampla escala, Muito para que os legal. professores já pensassem logo como trabalhariam juntos. Então, até na plataforma, eu já penso em tornar isso muito evidente. Por exemplo, colocando o mouse em cima de um conceito-chave ali no plano de curso, vai mostrar todas as disciplinas que, em algum módulo, trabalham com aquele conceito. Hum, Química, filosofia, você só vai deixar o mouse em cima daquela palavra. E vai dizer, ó, química trabalha em determinado ano. Física trabalha em determinado ano. História nesse entende? E muito bom. pensar já, conversar um professor com o outro, olha, vou falar sobre isso, não quer participar não? E aí, como é que a gente pode trabalhar esse assunto aqui? Vamos pensar em uma metodologia conjunta de avaliação? Seria, enfim, algo que Tô eu gostando de ver esse vejo. projeto seu aí, hein? Me chama que eu Ah, quero ajudar com o que eu caramba, puder. mas Já vejo inteligência artificial sintetizando essas claro, essas correlações aí. informações. Então, já para trazer também o futuro dessa tecnologia aplicada à educação, é algo incrível. Sim. Incrível. Lucas, chegando na nossa fase final aqui, eu quero te perguntar duas coisas finais. Sensacional, prazerzaço te conhecer, Prazer é conhecer meu, mais o teu obrigado. trabalho. Eu quero saber mais dos seus desafios atuais, como eu ou a comunidade nós podemos te ajudar de alguma forma, e quais são suas metas para o futuro com design instrucional, quais são suas ambições profissionais, acadêmicas, né? Você já está falando do seu projeto aí, conta mais para que as pessoas possam se conectar com você, para que a gente possa apresentar pessoas, né, interessantes para os seus desafios e objetivos e conversa com o pessoal aí, conversa com a comunidade. Quem chegou até aqui o final é porque está realmente interessado, né? Até agradecer quem chegou até o final, Queria parabenizar, né? agradecer também. Queria agradecer a oportunidade e também aos ouvidos, né? Queria agradecer enfim, a Alan também por ser essa pessoa solícita e muito atenciosa também. Tive a oportunidade e a honra também de poder assistir às aulas, estou a alguns módulos acompanhando. E eu estou muito otimista, Alan, de verdade, assim, com essa nova perspectiva de trabalho, né? Porque, volto a dizer, eu amo educação, amo paixão, assim, há muito tempo tive a oportunidade de dar aula sobre coisas muito diferentes, por gostar mesmo. Eu dou aula de música também, enfim, dou aula do que tiver e puder, eu acabo dando aula para amigos, amigas ou pessoas Uhum. interessadas, enfim, alunos das mais variadas idades. E, enfim, acabo pensando que é o que eu gosto. Porém, trabalhar com educação no Brasil é uma coisa que dificulta um pouco o processo, né? Trabalhar apenas por amor, Sim, sem pensar a remuneração, às vezes acaba sendo algo ingênuo, né? Acaba sendo algo um pouco complexo. Então, eu penso em ter conforto também. Acho que realização profissional tem que estar junto à realização pessoal também. Então, eu sem acho que o dúvida. design instrucional vai ampliar o meu escopo tanto de projeção enquanto impacto social. Eu penso mesmo na criação de conteúdo, nas possibilidades de trabalho com grupos diferentes. E eu penso em atuar logo na área. Legal. Isso de verdade, assim, foi uma resolução minha para a virada de ano. Inclusive, queria aproveitar esse momento para desejar um feliz 2023 a todo mundo que está ouvindo, ao Celon também, a todo mundo.
todos e todas. Feliz Que esse ano novo, seja um feliz ano ano novo em para que a todo mundo. gente... Comecei o podcast e não falei, olha que mal educado. Não, eu também com tanto tema, né, que a gente vai abordar. Mas que esse seja um ano que não só eu, né, também, como todas as pessoas possam encontrar novos caminhos para se reinventar enquanto profissionais. Eu acho que isso é muito interessante, assim, se repensar. Não Uhum. pensar que você se define pelo seu trabalho, pura e simplesmente. E que se você não fizer aquele trabalho, você não faz mais nada da sua vida. Exato. Enquanto muitos outros caminhos podem se abrir. O design institucional se abriu para mim. Eu me vejo enquanto um profissional apto a trabalhar justamente pela minha trajetória com a educação, né? Não comecei ontem. Tenho 25 anos, mas trabalho há quase 10 anos com educação. Uhum. Então, é algo que às vezes eu penso, caramba, parece que foi ontem. E um dos grandes desafios, principalmente de quem ficou muito tempo na educação, é ajustar essa narrativa pública Exato, sobre ele mesmo, né? Então, exato. eu sou formado em TI, mas dei muita aula. Então, para eu deixar de ser o cara do TI, para ser conhecido como um dono de escola de inglês, para depois deixar essa visão de professor, depois professor universitário, professor de ensino médio, e aí agora eu estou voltando mais para a área de gestão. Então, eu tô deixei já, em 2019, quando eu entrei na EBAC, eu deixei de ser o professor, né, assim dizer, e passei a ser mais o designer instrucional. Agora estou mudando a minha trajetória mais para gestor, para pessoa estratégica. Então, Uhum. existem algumas estratégias, e isso é muito importante, principalmente para o pessoal da educação, ajuste a sua narrativa pública, como as pessoas te É, enxergam, como está o seu LinkedIn, que história seu LinkedIn está contando, né? E isso é muito possível só com o que você já apresentou aqui, semântica, etimologia, sinônimos, contar a sua história com uma perspectiva ali voltada para o que você quer para o seu futuro, né? Então, isso é é, muito importante. claro. É inclusive uma coisa que eu tenho dificuldade, né? Porque minha mente foi toda trabalhada ao ser professor, ao trabalhar diretamente em sala de aula. Então, às vezes, eu fico com receio de estar falando só dessa área, como se. Entende? E aí, até perguntar. Te conhecendo melhor aqui Uhum. no podcast, eu vejo que o seu LinkedIn ele tá já te subestimando muito, ele tá te vendendo muito mais barato. É, E a né? dica que eu te dou é pegue vagas interessantes, pegue vagas bacanas que você é, tem visto aí no LinkedIn, em outros lugares, e transforme os requisitos dessa vaga em checklists de narrativa. Então você vai pegar Sim. toda a tua história, vai pegar tudo que você já fez, vai meio que escrever uma carta de apresentação para esse emprego, associando esse checklist que você procurou, e pode ser mais de uma vaga, na verdade, com a história que você contou. Então, muitas vezes, você fez, por exemplo, uma coisa que é importante no design instrucional que você com certeza fez, mas não é mencionado no seu LinkedIn, análise de Uhum. necessidade. Sim, Né? Então, se você coloca claro. a palavra lá, análise de necessidades, aí você necessariamente vai ter que criar um perfil em inglês, porque o algoritmo do LinkedIn funciona melhor. Então, ele vai te recomendar para os recrutadores melhor se você tiver um perfil em inglês. Colocou Sim, claro. needs analysis lá, seu LinkedIn já bomba para o lado do design instrucional, né? Então, é fazer essa reavaliação da Hum, narrativa e realmente não aumentar ou mentir, mas simplesmente contar a tua história com uma lente voltada para o que você quer, né? Caramba, muito bom. Tô anotando tudo aqui. Boa, não, depois eu te mando Tô melhor anotando. no áudio do WhatsApp também. Pô, E eu valeu, fiz obrigado. algumas, para quem tiver mais interesse sobre esse assunto, eu tenho alguns vídeos no canal da Edudigital só pegando o currículo de pessoas que querem entrar no design instrucional, avaliando vagas e literalmente passando um checklist para a pessoa para mudar mesmo, É né? Então, inclusive algo que eu corram ia atrás lá. pedir. É inclusive algo que eu ia pedir, eu percebi também, tinha visto que você estava ofertando isso, né? Sim, Esse faço sem tipo de problema. consultoria e tal. E que se fosse possível, eu ia pedir realmente, porque é uma coisa que eu tenho dificuldade. Você é Sim, não, algo você que, já de certa deveria estar forma, atuando como DI facilmente. É uma questão de reavaliação mesmo de narrativa, né? da sua apresentação, da narrativa, exatamente. É. Que é uma coisa que enfim, a gente acaba tendo muita familiaridade narrativa para expor conteúdo. Sim. Mas para se vender, acaba sendo uma coisa diferente. E é E interessante também. tem esse medo também de soar arrogante, exagerado, né? É um medo que todos Esse às têm. vezes. E, na verdade, assim, você só conta a sua história como ela é, né? Então, Uhum.
análise de necessidades, análise de personas, construção de dispositivos de coleta de dados, né? Construção de narrativas educacionais, construção de aprendizagem ativa com grande escala. Tudo isso que são habilidades primordiais e para grandes designers instrucionais que estão bombando aí no mercado, você já descreveu aqui nos seus projetos, né? Legal. É uma coisa que eu vinha pensando até em como é que a gente ia conversar sobre os projetos, né? Não, muito Porque legal. A eu gente vai fico falar pensando melhor assim. sobre isso. Então, eu venho procurando o LinkedIn, assim, venho criando conexões, é tanto que, poxa, em poucos meses eu recebi poucas semanas, na verdade, eu recebi algumas notificações do LinkedIn. Como se fosse, ei, você não está fazendo conexão demais, não. Assim, você tente se conectar com quem você conhece e tal, só que não é minha área. E eu acho interessante ter acesso a essas informações. Um cara cujo trabalho eu acabei gostando muito também é Devlin Peck, Ah, que sim. eu achei Uma incrível, referência. incrível o trabalho dele, inclusive sobre simulação de entrevistas, tudo mais. É um conteúdo que eu venho consumindo bastante. Vi também que o curso de design institucional da EBAC colocou no módulo 2 a necessidade de fazer o portfólio, então voltei ao módulo 2 e fui lá para o módulo, sei lá, 27 para Ele é referência em portfólio, né? poder Ele é ler. incrível. Então, aí eu venho pensando mais nisso de uns tempos para cá, algumas semanas. Mas eu, de fato, tenho essa perspectiva, mano, de verdade, assim, poder trabalhar na área. Eu penso em trabalhar remoto, é Uhum. um desejo meu, assim, E é muito bom. porque não pelo conforto apenas, né? Mas isso, evidentemente, só que muito pelo alcance. Assim, isso aqui que a gente está fazendo agora é uma coisa que fugia muito da minha realidade. Eu tive contato, inclusive, a minha língua secundária na pesquisa em filosofia é o francês. Era Legal. uma coisa que eu não acabava não estudando tanto inglês, apesar de ter acesso também, mas acabava não estudando tanto inglês justamente porque não eram os autores que eu acabava estudando mais. Sim. Mas por que é que eu estou citando isso? Para ter acesso a alguém que tinha o francês como língua nativa, eu precisava ir a um congresso. Nossa. Ou precisava ter um congresso aqui para que eu tivesse acesso a essas pessoas. Então, tive trabalhos de traduções e tal, de conversas e apresentação, mas sempre presencial. Nunca assim, de maneira remota. Aí eu penso, caramba, que possibilidade Agora isso está gigantesca. muito disseminado, né? Tá muito É, legal. então isso daí para mim é um divisor de águas, é algo que me interessa muito, me traz, enfim, uma expectativa grande também, né? Sim. Aquela vontade, aquela ansiedade, caramba, eu quero trabalhar logo, Não, muito entende? legal. É Vamos essa resolver coisa isso assim. então. Conta comigo. Pô, legal. E para a gente finalizar aqui, Lucas, se o pessoal quer entrar em contato com você, eu vou compartilhar o teu LinkedIn já na descrição do vídeo, mas conta Valeu. mais aí se você tem algum jabá, algum produto digital, alguma mentoria, alguma aula de filosofia, algum encontro que você quer promover. Eu já estou pensando até em aula gratuita para a gente planejar aqui para passar para os professores aí, mas Ótimo. conta mais aí, como que o pessoal pode te achar, o Pelo que você LinkedIn, oferece, né? é, assim, oferecimento ainda não há Tá. formalmente assim. Mas quem me procurar no LinkedIn, eu responderei assim que possível e o mais rápido possível também, porque minha agenda assim não é tão requisitada como a sua, né? Claro. Estamos aqui em níveis muito diferentes, Legal. mas é algo que eu pretendo ficar bem nessa linha, assim, que é algo que eu admiro de verdade. Não estou falando enfim, por bajulação gratuita, não, mas é algo que é muito legal de ver a pessoa que é solícita e acessível. Eu Sim. acho que a Tem que ser, é o jeito. acessibilidade eu acho que é muito importante e eu tive a oportunidade e a honra e a sorte também de encontrar no meu caminho muitas pessoas que, embora estejam em um nível intelectual muito grande, não faziam questão de ressaltar isso no discurso. Hum,
Então, eu sempre conversei com elas de maneira muito prolífica, sem que isso fosse um impeditivo. E aí eu pensei, caramba, é possível que todas as pessoas sejam assim também. É Sim, muito com possível. certeza. Sejam Muitas vezes, quando a solícitos. pessoa se distancia, é um próprio medo, né? Às Também, vezes é um sim, medo da interação, um medo claro. de, de acabar com aquela persona ou aquela autoridade Aquela toda, né? figura, né? Aquela Aquela entidade, figura, né? claro. Mas eu penso que isso afasta. E na educação, já que a gente tem que pensar na educação enquanto um sistema, Sim. não existe sistema que não se integre. Com Eu certeza. acho Eu me vejo que como um mediador, cara. Não me vejo como autoridade, como nada. Eu sou um mediador de informação. Eu viajei o mundo inteiro, coletei algumas informações aqui, agora eu quero unir uma comunidade para eu aprender mais e claro. para compartilhar o que for possível, né? E Então, dessa sinceramente, Alan, você forma, está não tem como fazendo. quebrar. E sinceramente, Alan, você está fazendo um trabalho muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Com Obrigado. várias figuras que eu já pude conhecer também por conta do podcast. Com, enfim, várias oportunidades também de busca de informações, né? Com material Sim, auxiliar e tudo mais. É algo, assim, muito importante para quem quer mudar de carreira, né? Que é o meu caso, assim. sim. Mas voltando a como a pessoa pode me encontrar. Boa. LinkedIn, facilmente. Lucas Américo Andrade Santos, que eu coloquei o meu nome todo, mas questão de. E fico fazendo esse teste, né? A todo mundo que eu conheço, assim, que usa o LinkedIn, ninguém procura aí para ver se aparece o nome. Então, eu percebo que, pelo fato de cumprir alguns requisitos logo do LinkedIn, tive essa preocupação de encontrar com mais facilidade. Uhum. Aí, enfim, basta conversar comigo, eu vou ter um enorme prazer de dialogar, de trocar informações, saber um pouco mais, né, da trajetória de outras pessoas. Eu acho que vai ser legal. Fechado. Lucas, só tenho a agradecer, cara, você vai ajudar muita gente. Pode ter certeza que vai receber algumas chamadas aí no LinkedIn. É muito interessante conhecer mais o seu trabalho. Como eu disse, conta comigo agora. Vou publicar isso o quanto antes. Aí toda segunda-feira eu publico, né? E se você aí em casa quer participar ou está com alguma dúvida, eu reforço aqui. O Lucas me chamou no LinkedIn. A gente não era conhecidos anteriormente. Ele entrou no curso, me achou no LinkedIn, me chamou e está aqui, né? Então, quem sabe você não tem uma história bacana aí que você quer compartilhar, quer pedir ajuda, quer o que seja, quer trocar uma ideia, chama a gente. Talvez não vire um podcast, mas no mínimo a gente bate um papo e estamos aqui. A gente é uma comunidade muito unida, muito forte, está crescendo cada vez mais. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos junto, vamos elevar a barra da educação e, como o Lucas falou, vamos buscar por um conforto também, uma estabilidade financeira, né? Que eu acho que é o caminho para quem vê a educação como um propósito, mas também não quer só viver de amor, né? Tem que colocar Com manguinha certeza. na mesa, goiaba, comida, Com né? certeza. Então, Com feito o meu certeza. jabá, Lucas, fica à vontade para se despedir do pessoal, passar a mensagem. Eu só tenho a agradecer e um forte abraço, Lucão. Eu queria agradecer também, reforçar esses agradecimentos e também reforçar o quanto isso é importante para mim e acredito que vai ser importante para muitas outras pessoas, né? Depois que eu entrei no curso de design instrucional, eu comecei a indicar que outras pessoas buscassem. Pessoas que acabam reclamando da carreira, que é natural. Pessoas da nossa faixa de idade perceberem que podem trabalhar com outra coisa, mas nem sabem por onde começar. Sim, Então, eu acho que nesse aspecto, até esse trabalho que você vem fazendo é muito importante para essas pessoas. E assim, eu me sinto honrado de verdade em poder participar dele, né? Poder ter sido aqui convidado a participar, de, enfim, perceber que eu estou me movimentando também. É muito sim, importante que você em casa também perceba e se perceba se movimentando. Eu acho que é o principal. Não se veja como alguém estagnado e, caso esteja, que não se culpe por isso e não busque se manter nessa condição. Eu acho que o desconforto faz com que a gente se movimente. Então, uhum, o primeiro passo você já deu, que é estar desconfortável. Falta o segundo, né, que é justamente se movimentar para sair dessa situação de desconforto. E, enfim, acho que é isso. isso Aproveitar mesmo. o início do ano, né, 2023 Bora, aí, para girar essa chavinha, né?
Isso mesmo. Lucas, muito obrigado e até um próximo aí. Quem sabe a gente não faz uma aula juntos, um outro podcast. Acho que tem muito assunto ainda pra Vou gente discorrer, aguardar viu? com ansiosamente para que esse momento aconteça. Valeu, Alan. Muito obrigado de novo. Um Valeu. abraço para todo mundo e até a próxima. Abraço, galera. Até a próxima.